Meditar então em Gênesis 39. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento essa leitura ao Senhor Jesus, que o Senhor nos alimente com essa mensagem, nos traga clareza do que o Senhor quer que a gente entenda com essa mensagem para este momento das nossas vidas, Pai. Nós aqui e a quem for alcançado por essa mensagem. Consagro essa mensagem ao Senhor, essa leitura ao Senhor, e que os planos do mal de tentar atrapalhar essa mensagem, a gente entender essa mensagem, seja bloqueado em nome e para a glória do Senhor, Pai. Amém. Graças a Deus. Então, Gênesis 19, versículo 1, José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, ou seja, vendo, pois, o seu senhor, ou seja, o senhor de quem? Senhor de José, Potifar. Potifar, que havia comprado José, viu que Deus, o Senhor, era com José e que tudo que José fazia, Deus, o Senhor, prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu-o, ou seja, José se agradou do Senhor dele e o servia, fazia tudo da melhor forma possível. José fazia como se ele estivesse fazendo para Deus. E cada vez mais Deus o abençoava, prosperava o trabalho de suas mãos, tudo que ele fazia. E o Senhor de José, e ele o pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Ou seja, Potifar, por causa de José, ele foi abençoado. A casa dele, tudo que era dele foi abençoado por causa de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do Senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a mulher, és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-lhe com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deixa-te comigo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz.
E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. Na verdade, José, vendo que ela estava querendo, por exemplo, algo que seria algo errado, que José já identificou que não era o certo a fazer, José fugiu. Só que ela agiu de má fé e quis incriminar José. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Venha a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que eu, ouvindo o seu senhor as suas palavras, as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José, ou seja, Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere. Ou seja, Potifar, acreditando na mulher dele, que estava mentindo, prendeu José. José foi levado ao cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, esteve ali na casa do cárcere. Deus, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que fazia, o Senhor prosperava. José foi incriminado, né, por causa de uma mentira da mulher do Senhor que tinha comprado ele, Potifar. E Potifar, acreditando na mulher dele, prendeu ele, levou ele para a prisão. E na prisão, Deus continuou prosperando José, o trabalho de José. Tudo que José fazia prosperava, porque o Senhor era com ele. Então ele ficou responsável também na prisão dos presos, de tudo que se fazia ali. O responsável do cárcere não se preocupava com nada, tudo quem cuidava era José. O que a gente aprende com isso? Que se o Senhor for com a gente igual ele era com José, quando José passou por aquilo, não vai importar aonde a gente estiver e o que a gente esteja enfrentando no momento. Se o Senhor for com a gente vai passar por aquilo e vai ser abençoado, a gente vai ser próspero, o trabalho de nossas mãos, tudo que a gente fizer ali vai frutificar, vai crescer de forma positiva. Por quê? Porque não interessa o que a vida, não interessa o que as pessoas, não interessa o que seja feito com a gente, o Senhor está com a gente. Então não importa aonde a gente for colocado, não interessa que tipo de dificuldade vinha até nós, a gente vai prosperar, porque o Senhor é com a gente. Então a gente tem que olhar para José, buscar de que forma a gente pode aprender com ele e modelar ele para que de forma a gente venha agradar o Senhor, para que o Senhor seja com a gente na nossa vida, assim como o Senhor foi com José. Então a gente encerra o capítulo de Gênesis 39 dessa forma hoje, meditando nisso e principalmente agora praticar, para que o Senhor seja com a gente, assim como foi com José. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa meditação, obrigado por essa mensagem, Senhor, que a gente venha ter a
clareza, Pai, e a prática dessa mensagem em nossas vidas, Pai. Nós e quem essa mensagem alcançar, Senhor. Para a glória do seu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus.